Bom, minha gente, então vamos para os exemplos, tá? Exemplo 1 diz assim, ó, esse exemplo também foi tirado do livro, tá lá na página 217, certo? Esse exemplo aqui, ó, tá na página 217 do nosso livro didático. Na figura abaixo, as retas R e ST são paralelas, cortadas por duas transversais, U e V. Vamos determinar x. Então aqui a gente tem basicamente o que o teorema de Tales nos diz, né? Retas paralelas, né? Retas transversais, então os segmentos vão ser proporcionais. Aqui, ó, do jeito que está na figura, eu vou montar a proporção. Vou pegar 5 sobre 7, que vai ficar assim, ó. 5 sobre 7, que vai ser igual, ó, comecei na parte de cima pela parte de baixo, olhando para a reta U. Agora, na reta V, a gente tem que pegar na mesma ordem, ó, faixa de cima, faixa de baixo. Então, vai ficar 10 sobre x. Como isso aqui é proporcional, fazendo os meios pelos extremos, a gente vai descobrir o valor de x. Então, aqui, ó, 5 vezes x, 7 vezes 10. Vou começar por onde tem a letra, ó, 5 vezes x, que dá 5x. Isso aqui vai ser igual 7 vezes 10, que dá 70. Para finalizar, o 5 passa para o outro lado dividindo 70, né? X igual a 70 dividido por 5, que vai dar x igual 70 dividido por 5, que dá 14. Quanto é que vale x nesse problema aqui? Vale 14. Certo? Então, tá resolvido. Só isso, professor. Só isso. É só pegar pela figura, você vai montar a proporção, certo? De acordo com o teorema de Tales, e resolver a proporção. Aí a gente vai para o exemplo 2. No exemplo 2, fala assim, ó. Determine x sabendo que BC é paralelo com DE. Então, ó, BC, que é paralelo com DE. Existe uma propriedade dentro da geometria, está lá no livro de vocês na página 214, que é o teorema fundamental da proporcionalidade. Eu não vou escrevê-lo aqui para o vídeo não ficar longo, mas ele diz o quê? Ele diz assim, ó, se uma reta paralela a um dos lados do triângulo intercepta os outros dois lados em pontos distintos, então ela determina sobre esses lados segmentos proporcionais. Então observe que o triângulo maior aqui, o triângulo ABC, ele foi cortado aqui, ó. Teve uma reta, esse segmento DE, que é paralelo com BC, tocou aqui, cortou os outros dois lados em pontos distintos. Então, observem que sempre que isso acontecer, que um segmento cortar o triângulo na parte de dentro e esse segmento for paralelo a um dos outros dois lados, os segmentos formados são proporcionais. Então, a gente pode usar aqui o teorema de Tales. Só outra observação, ó. Eu posso imaginar aqui como sendo uma reta paralela, aqui como sendo outra reta paralela, e passando aqui, ó, na parte de cima, eu posso imaginar outra paralela. Veja que a gente tem um feixe de paralelas e as transversais seriam esse lado do triângulo com esse outro lado do triângulo. Então, dá para aplicar o teorema de Tales sempre que isso aconteça, certo? Sempre que a gente tiver um segmento cortando dois lados do triângulo e esse segmento for paralelo ao outro lado desse triângulo, certo? Sempre que a gente tiver isso, pode ser aplicado o teorema de Tales, certo? Então aqui, ó, vamos montar da maneira que está aqui, ó. Vamos pegar 8 sobre 4. 8 sobre 4. Ó, peguei a parte de cima do lado esquerdo do triângulo pela parte de baixo. Aí eu vou agora para o lado direito do triângulo. Aí tem que ser na mesma ordem, ó. 12, que é a parte de cima, sobre x. Fazendo meio por extremos, a gente descobre o valor de x. Então, aqui vai ficar a multiplicação cruzada. 8 vezes x, que dá 8x,
Isso aqui vai ser igual a 4 vezes 12, que dá 48. Para finalizar, a gente divide 48 por 8, que vai dar x igual a 6. Esse é o valor de x nesse problema aqui. Certo? Então, exemplo 2 foi resolvido. A gente vai agora para o exemplo 3. O exemplo 3, ele é um exemplo típico também, fala de lotes de terrenos que são divididos, certo? Para a gente descobrir aí tamanhos da frente e da traseira de alguns dos terrenos aí. Essa questão 3 fala assim, ó. Um terreno foi dividido em 3 lotes, conforme mostra a figura a seguir. A gente tem o lote 1, o lote 2 e o lote 3. Sabendo que as divisas são paralelas, as ruas C e D, encontra as medidas de x e de y. Então a gente vai descobrir o valor de x, que é esse lado aqui, ó, e o valor de y, que é esse lado aqui. A gente vai descobrir essa traseira do lote 2 e vai descobrir a frente do lote 3. Observem que os lados do triângulo aqui, as divisas, formam um feixe de paralelas. Então a gente tem aqui as paralelas, ó, aqui, né, nesse sentido. Ó, essas 3 retas aqui, ou melhor, essas 4 retas são paralelas, os lados são paralelos. Então, a frente e a traseira dos terrenos vão ser as transversais, certo? E os lados são o feixe de paralelas. Então, a gente vai aplicar o teorema de Tales. Professor, como é que eu descubro x e y? Primeiro você vai trabalhar apenas com x. Então, esquece essa parte aqui que tem o y. Vamos trabalhar com esses 4 valores aqui para descobrir o valor de x, certo? Pegando aqui, ó, a gente vai montar para descobrir o valor de x. Vou pegar 15, ó, 15 sobre 20. Peguei traseira do lote 1 com frente do lote 1. Aí eu vou pegar a traseira do lote 2, que é x dividido por 24, respeitando a correspondência. Então, aqui fazendo meio por extremos, a gente vai descobrir o valor de x. 20 vezes x, que dá 20x. 15 vezes 24, que vai dar 360. Então, minha gente, aqui, ó, 15 vezes 24, que vai dar 360. Para finalizar, a gente vai passar o 20 para o outro lado, dividindo 360. Vai ficar 360 dividido por 20. Nessa divisão aqui, eu posso cortar o zero de cima com o zero de baixo. Ficou 36 dividido por 2. 36 dividido por 2, que vai dar x igual a 36 dividido por 2, que dá 18. X igual a 18. Agora vamos para o valor de y. Aí agora eu vou esquecer essa parte aqui, o lote 2 que tem o x. Vou trabalhar com o lote 1 e o lote 3. Então eu vou pegar aqui, ó, 15 sobre 20. No lote 1 peguei a parte de cima dividido pela parte de baixo. Aí no lote 3 a gente vai pegar 21 sobre y. Também a parte de cima do lote 3 dividido pela parte de baixo. Tem que observar a correspondência. Fazendo meio por extremos, a gente vai ter 15 vezes y, que dá 15y, que vai ser igual 20 vezes 21, que vai dar 420. Para finalizar, a gente vem aqui, ó, e vamos dividir
420 pelo 15. 420 dividido por 15. Efetuando essa divisão, vai ficar 28. É a resposta dessa divisão. Então, y igual a 28 metros, certo? Então, nesse problema aqui, a gente tem que o x vai ser quanto? O x vale 18 metros e o y vai valer 28 metros, certo? Descobrimos usando o teorema de Tales. Para finalizar, a gente vai agora para mais um exemplo aqui, exemplo 4, que diz assim, ó, sabendo que as retas RS e T são paralelas, determine o valor de x. Eu escolhi esse exemplo aqui porque geralmente é onde os alunos se atrapalham um pouco aqui, porque na hora de montar, até agora a gente pegou sempre na posição que estava e já montou a proporção. Cuidado, muito cuidado nesse caso aqui, quando as retas transversais se cruzarem dentro do feixe de paralelas. Aí você não pode pegar do jeito que está e já montar a proporção, porque senão dá errado. Se elas não se cruzarem, do jeito que aparecer na figura, você pode já montar a proporção. Agora, se elas se cruzarem, cuidado, se você montar do jeito que está aqui, pegar e montar a proporção, dá errado. Então, aqui a gente vai fazer o quê? Ó, olhando para essa transversal aqui, ó, para essa transversal que eu vou chamar de U. Olhando para a transversal U, a gente pode pegar 3, ó, pegamos a parte de cima da transversal U e a parte de baixo da transversal U não vai ser 6. 6 faz parte da transversal V. A parte de baixo da transversal U é 9. Então vai ficar 3 sobre 9 na reta transversal U. Agora, olhando para a reta transversal V, a gente vai pegar na mesma ordem. Ó. Pegamos parte de cima por parte de baixo em U. Em V, a gente vai pegar x, que está na faixa de cima, dividido por 6, que está na faixa de baixo. Certo? Então, vejam que deu. Ó. Pegando aqui do jeito que está e colocando aqui, não daria correto. Certo? A gente tem que observar, tem que tomar cuidado quando as retas transversais se cruzarem. Então, montamos aí a proporção, certo? Pegamos aqui a razão 9, ou melhor, 3 para 9 na reta U, que vai ser igual a x sobre 6 na reta V. Parte de cima dividido pela parte de baixo em U, parte de cima dividido pela parte de baixo em V. Fazendo meio por extremos, a gente vai ter 9 vezes x, que dá 9x, que vai ser igual a 3 vezes 6, que dá 18. Para finalizar, a gente divide 18 por 9, que vai dar x igual a 18 dividido por 9, que dá 2. X igual a 2 nesse caso. Certo? Então, minha gente, basicamente isso. O assunto, os problemas, você tem que tomar cuidado na hora de montar, porque tem a figura e tem a ordem de correspondência, mas no final das contas, se você aprender, se você montar direitinho, não se atrapalhar na hora de montar a proporção, no final das contas a gente resolve o problema por meio de uma proporção, meio por extremos, que é o assunto que a gente acabou de estudar. Então, acredito que vai ser bem tranquilo. Só se liga nessa... Vai ser bem tranquilo para vocês. Só tentem se ligar e prestar bastante atenção para saber como montar, para não se atrapalhar na hora de montar a proporção, certo? Qualquer dúvida, manda mensagem. Tem uns exercícios aí para vocês fazerem. Abraço a todos. Até a próxima. Valeu!